Fala Nação Rubro-Negra, boa noite. Aqui é o Rafael, meu canal Malvadão Sem Limites. Trazendo um videozinho top aí pra vocês a seguir aí. O setorista do Barcelona aí, Marcelo, uma análise bem top aí sobre o universo do Flamengo aí, pra vocês na íntegra aí, tá bom? A seguir o videozinho pra vocês. E quero agradecer a todos aí, os likes, os comentários todos, né? Deixando bem claro que não sou clubista, né? Respeito a opinião de todos, respeito todos os clubes. E a gente tá aí pra comentar, interagir, sempre com o maior respeito aí a todos, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus e a seguir o vídeo pra vocês aí. Valeu. Não assisti absolutamente nada este final de semana, não tem café, não tem análise de jogo, basicamente só tem eu. Mas eu vou falar sobre a experiência que foi acompanhar aqui por 8 dias o Flamengo. Espero que a qualidade do áudio esteja aceitável, porque está com muito vento por aqui e está passando um carrinho de cortar grama também. Enfim, bora lá, gente. Eu vou falar um pouco sobre o que eu vi dentro de campo, dos treinamentos, de ambiente e do que me pareceu, esse universo Flamengo que eu acompanhei por aqui. Primeiro, é um universo mesmo, né? O Flamengo é um mundo. Eu sei que cada clube de futebol é um mundo, mas o Flamengo envolve muita coisa. Envolve, para começar, e de tudo que a gente viveu aqui durante essa semana, chegou o Matias Vinha, o Mateuzinho aí pro Corinthians, não foi. O Flamengo fazendo proposta de quase 10 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz, assim. O que mais me chamou a atenção de tudo isso é o tamanho do orçamento do Flamengo. O Flamengo divulgou um orçamento de 1 bilhão de reais para 2024, já tem estado por aí. E teve um superávit, né, um lucro, quando você pega tudo que você ganhou e tudo que você gastou, sobrou 300 milhões de reais para o Flamengo. Dizem que sobrar dinheiro em futebol não é bom, porque o dinheiro vale cada vez menos. Então, se você tem dinheiro, você tem que comprar jogadores. Imagina que o Real Madrid, por exemplo, contratou o Camavinga no ano por 60, no outro o Tchouaméni por 80. Então, o que antes dava para contratar com 60, no ano seguinte já não dá mais. E hoje os Enzo Fernandes, os Caicedo da vida, já custam mais de 100 milhões de euros. O Declan Rice, a mesma coisa, por aí vai. Então, não sei qual tática o Flamengo utilizará para esse dinheiro que ele teve, se vai investir tudo ou não, mas dizem que o ideal é o que você sobra de dinheiro, você investir em jogadores. O Real Madrid, por exemplo, já não tinha mais jogador para contratar, porque o time pensava o Real Madrid que o time era suficientemente bom, contrata o Endrick para o futuro, né? Contrata o Endrick para 2 anos depois. Enfim, só para comparar um pouco. Mas um orçamento de 1 bilhão de reais é quase top 30 mundial, tá? No mesmo dia que saiu o orçamento do Flamengo, saiu o estudo que a Deloitte faz todo ano. A Deloitte é uma empresa de auditoria e saiu o estudo Football Money, está disponível na internet para vocês verem. O Everton tem o 30º orçamento do futebol europeu, com 198 milhões de euros de orçamento, temporada 22-23. O Flamengo, o 1 bilhão de reais, dá 193 milhões de euros. Então, assim, é quase ali com um dos clubes que é um top 30 mundial. Isso faz com que o Flamengo possa contratar muitos bons jogadores, praticamente contratar quem ele quiser no mercado interno, né? Manter bons jogadores também, não é qualquer proposta que vai tirar jogadores do Flamengo, e ter um time em idade adulta, porque uma coisa muito comum do futebol brasileiro é você ter um time com muitos garotos e muitos veteranos. Mas os jogadores entre 24 e 30 anos, por exemplo, boa parte deles está na Europa ou está ganhando a vida em outro lugar depois de voltar para o Brasil. O Flamengo não. O Flamengo pode ter muitos bons jogadores, e são muitos bons jogadores que o Flamengo tem em idade adulta. Então isso é extremamente positivo. O que veio fazer aqui também, eu acho extremamente positivo. Vir para os Estados Unidos, colocou 23 mil pessoas no estádio, porque cabia 25, a parte do Flamengo estava cheia, a parte do Orlando City não. Tinha jogado um jogo contra o Philadelphia Union, a 150 quilômetros aqui de Orlando, cabia 7 mil pessoas no estádio, colocou 7 mil pessoas no estádio, aqui no centro de treinamentos cabia um pouco mais de 1.000 pessoas, colocou um pouco mais de 1.000 pessoas, então tudo isso é muito positivo. Primeiro, para se aproximar de um público que você não tem todo dia, esse público não tem o Flamengo todo dia, esse público que está aqui não pode ir no Maracanã todos os dias, então aproxima. Muitos flamenguistas que estão viajando aqui por Orlando, pelos Estados Unidos também vieram, e muitos que moram aqui nos Estados Unidos. Então, se aproximar do seu público eu acho ótimo, assim como o Flamengo está jogando Campeonato Carioca, até porque os adversários estão vendendo mano de campo, mas está jogando no Nordeste, vai jogar em Belém do Pará. Eu acho muito bom que você possa levar o seu clube até as pessoas.
Eu acho isso muito bom. Sobre engajamento com o público internacional, eu não percebi. Tudo que a gente viu no estádio, de torcedores e tal, claro que pensando aqui e ali tinham estrangeiros, mas por enquanto dá para ver que assim é o clube levando sua marca para fora para construir esse tipo de coisa, mas por enquanto a relação do Flamengo é muito grande com o público brasileiro. E não que aqui nos Estados Unidos seja uma grande febre. O Flamengo, e não só o Flamengo, mas o futebol também, né? A equipe da TNT que está aqui comigo, o Rodrigo Belo e o Caio Cruz, estavam aqui, por exemplo, quando o Messi ia estrear com o Inter Miami. E o pessoal daqui não sabia nem que o Miami tinha um time de futebol e nem que o Messi estrearia naquele dia. Então tem pouco engajamento aqui, boa parte dos americanos, com o futebol. Então é natural também que eles tenham um pouco de engajamento com o Flamengo, como a gente pôde perceber por aqui. Mas eu acho muito bom que faça isso também gera dinheiro, isso também é bom para a marca Flamengo. É muito melhor fazer um amistoso aqui internacional, com 25 mil pessoas no estádio, do que fazer um jogo treino no Rio de Janeiro ou um outro tipo de preparação. Acho isso muito positivo. Dentro de campo, acho que o Tite vai ter muito trabalho, porque ele tem muitos bons jogadores. Por um lado é um bom trabalho, mas por outro lado, colocar todos eles em campo, e não vai dar para colocar todos em campo, porque muitos bons vão ter que ficar fora, mas tentar acomodar boa parte deles pode gerar um desequilíbrio dentro do jogo, né? Dá para ver que é um Flamengo que quer atacar muito, mas que, por exemplo, no jogo daqui manteve por muito pouco tempo a bola no campo de ataque. Foi um time que quando tinha campo para correr e transição ia melhor do que nos ataques mais estáticos. Ainda não é um time que se posiciona no campo de ataque, que domina o rival, que controla o rival. Não deu para perceber isso. E se ele quer montar um time com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, ou Bruno Henrique e Pedro, ele vai ter dificuldades para equilibrar ataque e defesa. Eu percebi um Tite mais observador do que eu conhecia. O Tite na seleção brasileira era muito enérgico, falava muito durante os treinos, durante os jogos. Aqui, praticamente o Tite, mãozinhas para trás, mão na cintura e observando a sua comissão técnica trabalhar, o que é normal, tá? A gente até fez uma entrevista aqui com o Kleber Xavier na TNT e antes do treino tem uma reunião, o Tite passa para os seus auxiliares o que ele quer do treino e depois do treino uma outra reunião para avaliar o que foi feito no treino, fora as imagens de vídeo, tanto de jogos como de treinos, que são utilizadas também nas análises. Mas a energia do Tite no dia a dia eu percebi bem diferente do que eu vi na seleção brasileira. Cobri a seleção em alguns amistosos e tal, e percebi um Tite muito diferente aqui no Flamengo, muito mais quieto e observando e delegando do que aquele cara muito ativo que estava na seleção brasileira. Acho que ele deu uma muito boa declaração quando ele falou 11 jogadores vão estar satisfeitos comigo, 5 relativamente satisfeitos e o resto não vai gostar de mim. E eu acho isso normal, segundo ele. Porque é isso, quando você tem muitos bons jogadores e todos eles querem jogar, mas só podem jogar 11, você pode gerar desequilíbrios e insatisfações no elenco que são muito perigosas. Ele quer 2 jogadores por posição, o que eu acho correto, né? Ele quer 2 laterais direitos, 4 zagueiros, 2 laterais esquerdos e por aí vai. Porque o calendário é muito grande no Brasil, as viagens são muito longas, os campos são um matadeiro para os jogadores. Então vai ter muito problema de lesão, vai ter muito problema de suspensão, vão ter datas FIFA, especialmente a da Copa América, que vai tirar muitos jogadores. Então ele precisa ter um elenco grande, ele não pode se dar ao luxo de ter um elenco pequeno e faltar jogador. Por outro lado, tendo um elenco grande, ele pode ter problemas de administrar esse elenco. Embora eu acho que seja o mais indicado para administrar o Tite, porque os jogadores normalmente gostam muito dele e mais do que gostar, sentem justiça nas coisas que o Tite faz. Era assim na seleção brasileira e a gente percebe que aqui no Flamengo também. Então, acho que é a pessoa ideal para tratar, e aqui eu vou começar a falar do elenco, de um elenco que me parece excelente tecnicamente, mas que não é fácil. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, deixar Gabriel Barbosa e Bruno Henrique fora dos jogos. Deu para ver, especialmente na postura do Gabriel, eu já me defendo, tá? Sou um absoluto leigo em Flamengo, não acompanho o dia a dia, caí aqui de paraquedas durante 10 dias, mas percebi ele distante dos outros companheiros, nos treinamentos, na interação com a torcida. Não me pareceu feliz. O último ano de contrato, teve uma declaração do presidente chegando aqui falando que as negociações estão empacadas nesse momento. Depois a gente entrevistou o Rodolfo Landim, ele disse que o primeiro objetivo é o mercado de transferências e depois vai pensar na renovação do Gabriel. Então, acho que vai ser muito difícil de administrar. E é um ídolo do clube, deu demais a esse clube.
E eu acho que administrar esse jogador que não deve jogar tanto, que não passa por boa fase, que não faz um gol desde agosto, que não vai ser fácil e vai ser necessário. Não é um jogador que você coloca na porta para fora, é um jogador que pode ser muito útil, mas que se ele não está feliz, pode ser difícil. Pode ser difícil mesmo, de ficar no banco de reservas, de ambiente, de clima. Vamos ver como que Tite e Gabriel especialmente vão lidar com essa situação, e também o Bruno Henrique, que eu acho que não deve ser titular. Eu acho que ele é melhor do que o Everton, Cebolinha, mas um jogador de 33 para 34 anos, com o número de jogos do futebol brasileiro, eu acho que é melhor talvez que ele seja titular mais para o final da temporada, que o Tite e ele guardem energias no início e que no momento decisivo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, que o Bruno Henrique comece a jogar mais desde o início. Outra coisa também é que para um futebol mais intenso, que o Flamengo não deve correr tanto para trás, mas deve correr para frente para recuperar a bola e tal, que o Everton pode fazer isso por mais tempo, né, fisicamente, do que o Bruno Henrique. Então, me parece acertada a decisão inicial do Tite de começar com o Everton do que com o Bruno. Eu acho o Bruno melhor jogador, mas eu acho mais estrategicamente melhor que o Bruno seja utilizado por menos tempo do que o Everton Cebolinha.